Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo do nosso quadro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas cardiovasculares. Você sabia que esse tipo de doença pode ser hereditária? E por que também pode atingir os jovens? Quem vai tirar todas essas dúvidas aqui pra gente é o doutor que já está aqui na tela comigo, é o Walter Rocha. Ele é cardiologista do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da Unicamp e também do grupo Ramos Clínica Médica. Doutor, antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada por atender o nosso convite e tirar as dúvidas sobre esse tema. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Doutor, eu falei aí problemas cardiovasculares, né? O que são esses problemas? O que são essas doenças? Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, aí tem um monte de doenças, né? Desde hipertensão, problemas hereditários como coração hipertrofiado, aquele aumento da massa muscular. Mas quando a gente fala dessas doenças cardiovasculares e que tem acometido mais a população jovem, é que a preocupação maior é com o infarto do miocárdio e com a angina, enfim, as outras síndromes coronarianas agudas, né? As doenças das coronárias, daquelas artérias que nutrem ali o coração e que quando tem algum problema, principalmente por acúmulo daquela placa de gordura, que daí obstrui a luz ali do vaso, obstrui por onde passa o sangue, que ia nutrir o miocárdio e faz o infarto do miocárdio, que muitas vezes pode ser fatal, quando não fatal, pode deixar graves consequências aí para a vida. Doutora, a nossa vida corrida, sedentarismo, alimentação errada, tudo isso influencia para o surgimento desse tipo de doença? Com certeza, tem uma parte grande que é genética, então o indivíduo ele tem uma predisposição, às vezes familiar mesmo, a ter maior desenvolvimento dessa placa de gordura na artéria, mas existem, e a maior parte dos fatores de risco, eles são fatores de risco ligados aos nossos hábitos mesmo, e hábitos alimentares, hábitos de vida, o sedentarismo, a vida corrida, o estresse, e a má alimentação é quem vão fazer com que ao longo da vida ele vá desenvolvendo essas placas de gordura na artéria coronária e que em algum momento essa placa de gordura pode sofrer uma estabilização e provocar um infarto. Doutor, o senhor falou aí ao longo da vida e deu até o exemplo do infarto. Quando a gente fala nesse assunto, a gente imagina que a pessoa é mais velha, né? Ah, já tem mais de 60, 70 anos, aí teve um infarto, teve algum problema aí desse tipo. Mas o que se vê hoje também é que jovens estão desenvolvendo essa doença. Quando você vê lá, esse jovem está com algum problema cardiovascular, algum problema no coração, enfim, infartou também. Então, e tá correto pensar que é indivíduo mais velho, e é assim que a gente vê, né? Normalmente tem uma avó, uma tia quem teve infarto, porque classicamente, como eu falei, ao longo da vida a gente vai formando essa placa na coronária, mas isso vai ter uma repercussão em fazer um infarto lá no final da quinta, sexta década de vida. Então, classicamente, para homens após os 55 anos e para mulheres após os 65 anos. Mas o que a gente tem visto cada vez mais é o chamado infarto em jovem. E aqui cabe ressaltar que quando a gente fala em jovem, não é o conceito de jovem que a gente tem de adolescente, não. Infarto jovem é quando o infarto ocorre em pessoas abaixo dos 45 anos. Então, é um infarto em pessoas mais jovens. E isso tem aumentado realmente. Então, tem aumentado o número de pessoas mais jovens, ou seja, abaixo dos 45 anos, naquela faixa etária onde a gente não esperava que teve infarto do miocárdio, infarto do coração, né? Doutor, é aí que entra aquela parte da genética, é hereditário, quando essa população jovem tem esse tipo de infarto, tem esse tipo de doença, pode ser porque é hereditário? Também, mas sua pergunta foi perfeita. Pode ser, porque existem doenças genéticas, eu vou citar uma só aqui, que é a hipercolesterolemia familiar. É um nome difícil, mas é uma doença onde o indivíduo ele tem uma predisposição a depositar esses colesteróis ali na parede do vaso. E, além disso, ele tem uma predisposição a acúmulo daquele colesterol ruim, o LDL, que todo mundo lembra dele. Então, o indivíduo que tem essa doença, ele desde
da infância, ele já está exposto a níveis mais elevados de colesterol, e por isso ele pode acumular mais placa já desde a infância. Então, ao invés do processo ali todo começar lá ao longo dos 20 anos e só ter essa repercussão lá para os 60 anos, o processo começa antes, lá na infância, e aí por volta dos 30 anos já pode ter evento, um infarto, né, um evento coronário, um evento cardíaco. Mas cabe lembrar que não só genético. O que tem feito muito jovem infartar e aí antecipar essa idade de infarto são, além daqueles fatores clássicos que a gente já falou, como obesidade, diabetes, hipertensão, que cada vez são mais prevalentes na população, aí entra muito o sedentarismo agora, o cigarro, o tabaco, que antecipa ali o tempo, ou acelera o processo dessa placa, e, infelizmente, as drogas ilícitas. E aí eu acho que cabe chamar a atenção para a cocaína e para os derivados da cocaína, porque a cocaína ela tem uma atuação muito forte em acelerar a formação dessa placa na coronária. Então, imagine que, infelizmente, ali um jovem hoje tem contato com a cocaína por volta dos 15 anos. Quando chega aos 30, já tem 15 anos de exposição a um fator que predispõe ao infarto. Então, isso tudo somado tem, sim, aumentado a incidência de infarto em jovens. E doutor, existem exames para detectar se a pessoa tem essa predisposição? Pode vir a ter um infarto, por exemplo, no futuro? Tem sim, tem o que a gente chama de triagem da população geral ou universal, e ali caberia, acho que a diretriz brasileira, assim, as diretrizes da Sociedade de Cardiologia que orientam, todo mundo acima dos 10 anos deveria ter o seu perfil de colesterol dosado ali, para a gente identificar se tem algum fator predisponente. Mas aqueles que tiveram histórico de infarto em jovem na família, ou seja, um pai, uma mãe, irmão, parentes de primeiro grau que infartaram antes dos 45 anos, esses deveriam já ter acompanhamento desde a infância mesmo, a partir dos 2 a 5 anos já ter os níveis de colesterol, entre outros exames dosados. E cada vez mais tem surgindo, a gente tem discutido o papel dos exames genéticos nisso. Porque, por exemplo, essa hipercolesterolemia familiar é uma doença que ela tem um marcador genético. Então, a gente faz um exame genético, é um exame específico para isso. Não é todo mundo que tem indicação de fazer, mas aí faz uma avaliação médica, quem tem a indicação, a gente faz a dosagem e identifica se aquela pessoa ela tem ou não essa predisposição. E doutor, agora uma curiosidade, o senhor citou aí numa resposta sua que obesidade, o colesterol, o sedentarismo, a má alimentação, tudo influencia, né? Mas o que a gente vê também muito em televisão, atletas infartando, estão ali jogando, são pessoas saudáveis que se alimentam bem e de repente dentro de campo, por exemplo, passam mal. Perfeito. Mas aí a gente tem que tomar cuidado e lembrar assim, nem toda morte súbita ela é decorrente de um infarto. Então, por exemplo, em atletas é muito comum associado à morte súbita. Quando a gente fala muito comum é que tem uma associação grande, mas graças a Deus, de maneira geral, os eventos em atletas, em jovens, eles têm uma incidência baixa em relação à população geral. A questão é que é sempre muito chocante, né? É uma cena durante uma atividade esportiva onde ninguém esperava, com um paciente jovem. Mas muito associado com essa morte súbita em atleta tem a cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, que é uma doença onde o músculo cardíaco ele é mais espesso do que deveria, bem espesso, e isso predispõe a arritmias malignas. Então, às vezes tem uma morte súbita, mas não é relacionada a infarto mesmo, propriamente, porque o infarto é aquilo que a gente comentou da coronária, daquela placa que vai crescendo e cresce na coronária. Mas existe sim infarto em jovens, em atletas, em pessoas que têm um hábito de vida saudável, e aí entram cada vez mais essas doenças genéticas que nós já comentamos, por exemplo, da hipercolesterolemia familiar. Às vezes o indivíduo faz tudo correto, se alimenta bem, faz atividade física, mas tem essa predisposição genética importante, não sabia disso, portanto não tratava, e aí a primeira manifestação, infelizmente, pode ser já um evento cardíaco, um infarto. E doutor, tem sintomas? A pessoa começa a se sentir mal antes ou é de repente? A maioria dos casos é de repente. Mas alguns casos já pode ter uma placa que já está provocando uma obstrução maior, então pode ter um pouco de dor no peito, um pouco de falta de ar, de duração um pouco mais curta, que a pessoa às vezes não valoriza tão bem. Quando vai fazer um esforço, sente um pouco de dor no peito, aí para, melhora a dor e daí não procura ajuda. Então,
qualquer sintoma novo que comece a surgir de dor no peito, falta de ar, já procurar atendimento, porque pode ser que seja uma manifestação inicial de uma doença mais grave. E essas doenças chamam a atenção, doutor? Preocupam vocês? Porque olha aqui, essas doenças genéticas, dando uma pesquisada aí, mais comum no Brasil, afeta aí cerca de 1 a cada 300 pessoas, o que representa quase 700 mil indivíduos com algum problema genético aí que envolve tudo isso. Lembra que eu falei lá no início que tem até orientações de diretrizes, tá? A gente pesquisar todo mundo acima dos 10 anos, fazer um perfil lipídico, pelo menos, e naqueles que têm história de morte em jovem na família, esse sim, nós devemos ser mais incisivos na pesquisa, por conta justamente disso. Se a gente pensar que a cada 200, 300 pessoas, uma delas vai ter esse fator, essa doença que predispõe a ter um infarto mais cedo, não só infarto, mas outras doenças relacionadas cardiovasculares, então é uma prevalência muito alta mesmo. Dá para prevenir, doutor? Dá para tratar. Então, é uma doença que, instalada, a gente não tem cura, mas hoje tem remédios avançados até, onde a gente consegue um bom controle desses níveis de colesterol e aí consegue manter esse indivíduo com um risco cardiovascular que a gente chama bem controlado. Então, dá para tratar sim, dá para diminuir os níveis de colesterol. Mas isso tem que ser diagnosticado precoce e iniciar o quanto antes do tratamento. O grande problema é que, como você citou, na maioria dos casos é silenciosa, a gente não faz o diagnóstico e quando já vai descobrir, já está lá na frente com um evento já instalado. É o que eu ia perguntar para o senhor, como que o senhor vê na prática o brasileiro aí cuidando desse tipo de problema? Deixa de lado, é só uma dorzinha, é só uma falta de ar, amanhã eu vejo. Tem muito a caminhar ainda nisso daí, né? Então, assim, a procura ainda é baixa, os sintomas, a gente infelizmente tem uma cultura de só ir mesmo ao médico quando já está sentindo alguma coisa incapacitando ali as atividades diárias, mas está ainda muito baixos os níveis de diagnósticos, então, e são diagnósticos que só são feitos na visita médica regular mesmo, né? Então, é criar o bom hábito de procurar fazer revisões periódicas para manter em dia a saúde. E vale reforçar que doença cardiovascular atinge homem, mulher e agora está afetando cada vez mais os jovens. Cada vez mais. E aí os jovens, tanto homens quanto mulheres. No infarto em jovem, ainda a prevalência em homens é maior, mas um percentual muito grande de mulheres também. Então, assim, é uma doença bem universal. Doutor, então qual o seu recado para quem está assistindo a gente nesse momento? Manter a atividade física regular, uma boa alimentação, controlar pressão alta, diabetes, se já tem esses diagnósticos, e se tem infarto em jovem na família, ter mais ainda atenção em passar já no médico em consulta preventiva, e mesmo para quem não tem esse histórico familiar, tá sempre aliar junto a essa prática de atividade esportiva uma consulta com o médico, né? Então faz uma consulta até para iniciar uma atividade esportiva de uma maneira mais segura, já com a avaliação mais bem feita. Enfim, se cuidar, né? Criar o hábito de procurar o médico, de passar em revisões. A gente faz revisões do carro, né? Compra um carro novo, faz revisões sempre ali do carro, antes que ele dê problema. Então, acho que criar esse hábito com a gente também. Não esperar que tenha uma manifestação grave de uma doença para ir procurar o médico. Aí, então, o recado do Dr. Walter Rocha, ele que é cardiologista. Doutor, muito obrigada, viu, por parar todo o seu trabalho e falar com a gente aqui do Saúde Agora. Eu que agradeço, obrigado, fico à disposição. E a gente convida aí para participar mais vezes aqui do nosso programa. E a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Se cuida. Tchau.